Mas o Senhor, os irmãos já devem estar cansados. Esse final de semana foi puxado, porque nem sempre nós estamos na segunda-feira, e coincidiu de nós estarmos aqui, e achamos por bem expormos o capítulo 5 da declaração de fé. Eu não sei se todos os irmãos estão acompanhando, mas caso você tenha perdido alguma das declarações de fé, nós estamos estudando esse livrozinho. Esse livro, até 2016, a Assembleia de Deus no Brasil não tinha um material escrito sobre as doutrinas que ela crê. Tudo nosso era definido em convenção, eram feitos através da tradição. Então nós não tínhamos escrito um material sobre como nós lemos determinados pontos da Bíblia. O que é uma declaração de fé, irmão Denise? A gente está estudando, já está no 5º capítulo, eu não faço ideia do que é. A declaração de fé é como nós lemos, é os óculos que nós utilizamos para entender a Escritura, é a forma como nós lemos a Escritura. Nós assumimos alguns pressupostos assembleianos, por exemplo. Nós temos alguns amigos batistas que creem que os dons espirituais, eles cessaram, ou seja, não tem mais manifestação de dons. Isso é uma forma que a igreja batista encara. E nós assembleianos, irmão Adonis, nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Nós acreditamos que é para a igreja, para a edificação, estar presente e serve a igreja como instrumento de edificação. Nós cremos, por exemplo, temos alguns irmãos presbiterianos que são nossos amigos, que creem, por exemplo, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós não cremos deste modo. Nós cremos que a igreja, nós somos chamados pré-tribulacionistas. Nós cremos que o Senhor Jesus virá na sua segunda vez de duas formas. Uma forma invisível, onde ele vai raptar, o termo grego utilizado por Paulo arrebatamento, rapto dos santos. E então a terra passará pela grande tribulação e nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Irmãos, isso é definitivo? Quer dizer que quem crê de um jeito, quem crê de outro, aí não vai para o céu? Não, isso aqui não são. Nós chamamos isso de assuntos fronteiros, assuntos periféricos. Você crê de um modo ou de outro, não te impede de acessar os céus. Não são decisivos para a salvação. Só quero dizer isso. Eu poderia aqui narrar vários outros aspectos, mas isso é importante para você saber, como assembleiano, como é que você crê, o que você crê. Tá? O apóstolo Pedro, eu gosto de citar muito isso, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, que ele diz que esteja pronto para responder com temor e mansidão qual a razão da vossa fé. Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele diz, para que digais todos a mesma coisa. Então esse livro é um material riquíssimo, tá? Que nos ajuda a conhecer como as Assembleias de Deus no Brasil, é algo publicado pela CGABB, creem diante de matérias como o batismo com o Espírito Santo, as obras de Cristo. Por exemplo, eu vou falar hoje sobre as obras de Cristo. Nós temos amigos presbiterianos que creem que a salvação não é para todos. Jesus Cristo não morreu por todos, mas só pelos eleitos. Nós não cremos deste modo. Nós cremos que a salvação está acessível a todo homem. Irmão, mas isso é necessário mesmo a gente falar? É evidente, você abraçou essa fé. E você abraçou essa fé, você precisa conhecer do que você crê, tá? Mas enfim, hoje a proposta é que a gente aborde o capítulo 5 da declaração de fé, e lá fala sobre as obras de Cristo. O terceiro cremos, que aí hoje a Assembleia de Deus no Brasil, ela tem 16 cremos, que são credos que a gente diz, ou seja, nós até professamos. Se você alguma vez na vida já fez catecismo, né, fez primeira comunhão, você decora algumas coisas, né? A Igreja Católica é muito preocupada com o catecismo. Mas o que acontece? A Assembleia de Deus tem que ser o cremos. E no terceiro cremos diz assim: cremos no Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na sua concepção e nascimento virginal, na sua morte vicária e substitutiva, na sua ressurreição corpórea, na sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Isso é o cremos número 3. É disso que nós vamos falar. O irmão Kemuel pregou na segunda-feira passada abordando sobre a primeira parte, a concepção de Cristo. E hoje eu quero falar sobre a obra de Cristo, que está atrelada à sua morte
vicária e substitutiva, a sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Então, esses 3 pontos que nós vamos falar e as implicações para as nossas vidas a partir do entendimento dessas verdades. Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, quando nós falamos sobre as obras de Cristo, o terceiro cremos, estão diretamente relacionados com algo importante para a nossa fé. O escritor, o pastor Ezequias Soares, que escreve a declaração de fé, ele usa uma expressão que a morte, ressurreição e ascensão aos céus de Cristo, elas representam o pilar e a viga mestre do nosso cristianismo. Por quê? Tudo dentro do cristianismo está baseado nesse aspecto de Cristo ter morrido substitutivamente e ter ressuscitado. De tal modo que para que eu e você estivéssemos aqui, crendo que somos perdoados, que temos acesso ao Pai, é porque Jesus Cristo morreu por nós e também ressuscitou. Ontem à noite pregando, eu transliterei o capítulo 3, versículo 16 de João, dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que matou Jesus no teu lugar. Parece duro, parece gritante, é uma frase de pacto, mas é uma verdade. Deus recebeu o sacrifício perfeito do seu Filho no lugar de nós pecadores. Isso é o que baseia a nossa fé, é o que nos faz vir para a igreja. É porque você é perdoado é que você está aqui. Não faria sentido nós estarmos aqui reunidos numa reunião de condenados. A nossa reunião é uma reunião de salvos, de pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, mas que pessoas que não tinham condição de pagar a sua própria dívida, Jesus foi lá e disse: crê em mim, que eu pago a tua conta. É como se você fosse lá no Marquinhos, meu irmão Marquinhos, comprasse um lanche sem R$1 no bolso. Chegasse para o irmão Marquinhos e dissesse: irmão Marquinhos, teu dinheiro não. E agora? O Marquinhos tem a dívida, você comeu aqui os sanduíches, e agora? Tem uma dívida para você. E você talvez até um pouco desesperado, mas de repente chega o irmão El e diz assim: o que é? A conta é? Não se preocupe não, que eu pago para você. Ele não paga. Você não tinha condição de pagar. Jesus foi lá e disse assim: deixa que eu passe a regra e pago a conta. É assim que nós devemos encarar. É por isso que o nosso amor, o nosso coração deve pulsar de alegria pelo nosso Deus. Nós estávamos condenados, irmão. Se você não tiver a condição de compreender isso, o seu cristianismo vai ser um cristianismo muito superficial, porque você não vai adentrar nos mistérios de Deus, porque você acha que poderia ter direito a perdão, e você não tinha. Você era condenado. O seu direito era unicamente ser lançado no inferno. Mas Jesus agora abraça a sua dívida e diz assim: eu pago essa dívida por você. Agora você tem vida. E aí não faz sentido não gastar essa vida servindo ao Senhor. Aquela mulher do perfume caríssimo, chamado de vaso de alabastro, ela resume o sentido de ser perdoada por Jesus. A maioria dos escritores vão dizer que aquele frascozinho equivaleria a, digamos, 1 ano de trabalho. Eram as economias, quem sabe, de uma vida inteira, não sei. E ela quebra e lança aos pés de Jesus. Fernanda Brum, uma cantora gospel, ela traduz de uma forma melhor a expressão daquela mulher, o ato daquela mulher. Ela diz assim numa canção: só quem compreende a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu. Se você não tiver a dimensão da dívida que você tinha com Jesus, você vai levar a sua vida cristã de qualquer maneira. Mas quando você entende que você foi perdoado, que a sua dívida foi paga, que você tinha o direito de ser condenado ao inferno, mas agora você tem vida, você tem alegria, o seu coração deve pulsar, as lágrimas devem correr, porque você não é condenado, você é filho. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você tem que entender que quando Cristo, e o escritor aos Hebreus é enfático em dizer, ele vai lá e diz assim: sem a sua morte não haveria redenção. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz assim: sendo ele consumado,
veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sabe o que é interessante? A diferença do cristianismo para todas as outras religiões é que o seu fundador está vivo. Cristo vive. Você vai no budismo, o Buda está enterrado. Você vai no hinduísmo, o seu fundador está enterrado, morto. Tem um hino, se eu não estou equivocado, de Fátima e Marinette, eu não vou usar cantar aqui para não lhes impressionar com a minha desenvoltura vocal, mas ela diz assim: em Samaria tem ossos de Acabe, na Babilônia de Nabucodonosor, e diz vários ossos de várias coisas, mas ela diz assim: não tem os ossos de Jesus, meu Salvador, porque meu Cristo está vivo, Ele vive e Ele ressuscitou. Você segue um Deus vivo, o fundador do cristianismo vive, e Ele agora, naquela cruz, a expressão que o escritor aos Hebreus usa, uma expressão grega que diz tetelestai, significa consumar, para. Eu não sei como o irmão Marquinhos, eu vou usar ele porque ele é comerciante, diz que você já pagou. Eu não sei se ele tem um carimbo, se ele bota um PG, mas geralmente você pega uma nota, você, aquela mesa já pagou? Já. Aí você põe um sinal na nota para você não cobrar de novo. Então imagine-se, em dívida com Jesus, mas o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado, agora põe um carimbo na tua vida e diz assim: é meu, foi pago por sangue, louvado seja o nome do Senhor. É como se você tivesse um grande PG, ou um grande carimbo na sua vida, dizendo: esse tem dono, ele creu em mim e eu paguei a dívida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante perceber que ainda, sem a ressurreição, a nossa fé não faria sentido. Paulo é enfático, escreveu aos Coríntios, ele vai defender a ressurreição de Cristo no capítulo 15, de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, e ele vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Sabe o que é interessante isso? Que não é só a morte de Cristo, não é só o Calvário que nos trouxe vida, mas é o fato dele ter vencido. O Apocalipse vai ser enfático nisso. O nosso Cristo não ficou pendurado no madeiro e morto. Você sabe, naquele dia fatídico da morte do Senhor Jesus Cristo, 3 pessoas foram crucificadas ali, Jesus e mais 2. Sabe qual é a diferença entre os 2 e Jesus? Que aqueles 2 pereceram, morreram, foram enterrados e sua vida afindou ali. Sabe qual é a diferença para o nosso Cristo? 3 dias depois ele ressuscitou vitorioso, vencendo o inferno, a morte, vencendo tudo e podendo bradar, dizendo: eu vivo, eu venci tudo, eu posso comprar, eu sou o sacrifício perfeito. Agora não é mais um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Isso deveria fazer o seu coração pulsar de ter essa certeza. Resumo: a morte de Cristo trouxe salvação, redenção, nós fomos redimidos, mas a sua ressurreição trouxe esperança, perdão de pecados. Agora, com a ressurreição de Cristo, nós podemos bradar e dizer: eu sou perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero falar com você nesta noite vai girar em torno de morte, ressurreição, ascensão aos céus, as implicações teológicas para isso, diante de uma morte expiatória, vicária, em favor de todos os pecadores. Isso quer dizer que inclui a mim e a você como pecador. A morte de Cristo não se trata apenas da morte de um justo. Ontem nós falamos aqui, eu disse que o justo foi entregue como injusto, morreu para dar vida aos injustos, aos pecadores. Mas aqui a morte de Cristo, ela ainda aplica um requisito maior, porque ela foi entregue como uma oblação, ela foi entregue como um pagamento, ela foi entregue como algo para apagar a ira de Deus. Deus propôs e recebeu Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Nos evangelhos você vai encontrar a história disso. Você vai encontrar nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos, João, a história de Cristo, do que ele fez, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. E em Atos e nas cartas você vai encontrar as implicações teológicas para isso. Que implicação é essa? Para aquele povo era simples: um homem justo morreu e ressuscitou.
Mas as implicações da morte de Cristo são maiores do que isso. Existem implicações que nos favorecem, louvado seja o nome do Senhor. Então a sua morte, anunciada já em Gênesis, lá quando o homem peca e Deus agora sentencia e diz: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Já é um prenúncio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí você vai adiante e vai perceber que a lei, que os salmistas, os profetas antecipadamente já anunciavam a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar em vários momentos figuras representativas desta morte. Uma delas é o tabernáculo. Nós falamos disso na lição anterior da escola bíblica dominical. O tabernáculo era uma representação do sacrifício de Cristo Jesus. Agora, um cordeiro novo, puro, sem mácula, sem mancha, era sacrificado para perdão de pecados. A ideia ali era Deus já anunciando que sem sangue não há remissão de pecadores. Ali já era um prenúncio, já um anúncio do que Cristo passaria anos depois, louvado seja o nome do Senhor. Mas houve vários momentos em que são falados nos Salmos. Por exemplo, se você for em Salmo 22, versículo 18, você vai ver que o salmista dizendo: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Se você for em Isaías 53:4, você vai ver dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. E você vai ver o cumprimento disso no Novo Testamento, onde Jesus Cristo, onde o escritor aos Mateus, melhor dizendo, o evangelista Mateus, diz: e havendo-o crucificado, repartiu as suas vestes, lançaram sortes para que se cumprisse o que tinha sido dito pelos profetas. A morte de Jesus não foi um acidente. Eu já vi, infelizmente, pregadores dizendo que houve uma reunião no céu, e aí o anjo disse: eu vou, ou melhor, gerou-se um silêncio, e aí esperava-se que um anjo aparecesse, esperasse que um outro aparecesse, aí até que não houve ninguém se apresentando, e de repente Jesus diz: eu vou. Não, isso é mentira, não existe isso na Bíblia. Jesus sempre foi plano de Deus sacrificar o seu filho. Jesus sempre foi a primeira opção. Jesus sempre foi a propiciação pelos nossos pecados. Sempre foi Ele. Desde o início, desde a eternidade, sempre foi Cristo para nos libertar das nossas falhas, pecados e erros. Sempre foi Ele. Ele sempre foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É preciso que nós entendamos isso, para que nós entendamos o que é uma morte vicária. A ideia de vicária é substitutiva, é uma morte de alguém no lugar de outro. E para que você entenda isso, você precisa retornar alguns anos e perceber como era o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai perceber que há uma cobertura de pecado baseada na substituição, como já lhes disse. A ideia expressa era uma ideia em que era apresentado um animal sem mácula, sem defeitos. Ali o sacerdote colocava a mão sobre o animal. A ideia era que a culpa passava do ser humano que pecou, que deveria morrer, para o animal. E então esse animal morria no lugar, era sacrificado, e com derramamento de sangue o pecado era coberto. Esse era o sistema de sacrifício no Antigo Testamento. Você vai ver isso sendo expresso em vários momentos do Antigo Testamento. Inclusive, você vai ouvir já em Êxodo falando sobre o Cordeiro Pascal, uma expressão de substituição, a nossa Páscoa. Paulo depois vai dizer assim: Jesus, a nossa Páscoa. A ideia aqui já expressa, há muito tempo atrás, era uma ideia expressa em que haveria uma morte substitutiva. É preciso que você entenda que o caráter da morte substitutiva de Cristo é o anúncio de maneira direta, é anunciado de maneira direta desde o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento você vai ver
a expressão de Cristo, de um cordeiro substituindo a morte de alguém. De modo que quando nós chegamos ao Novo Testamento, isso de fato acontece. E acontece uma única vez de forma perfeita. E você vai perceber que em vários aspectos, em vários momentos, houve esta colocação de um Cristo como alguém que substitui o pecador perdido e morre em seu lugar e cumpre perfeitamente a substituição, morte vicária e substitutiva. A morte de Jesus no nosso lugar é uma morte que alcança não apenas alguns, mas todos. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ele morreu em favor dos pecadores. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Quando Paulo recorre a esse termo chamado de segundo as Escrituras, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, mostrando que o Senhor Jesus se ofereceu gratuitamente, voluntariamente, para morrer por nossos pecados, cumprindo um termo que às vezes não é tão comum, mas é um termo chamado de expiação. Primeira carta de Pedro usa o seguinte texto: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos fortes sarados, no caso. Aqui a ideia é uma ideia de expiação. Irmãos, expiação, se você for na raiz da palavra, ela significa sacrifício para purificação e perdão dos pecados. Mas o significado primário era o significado de cobrir. Você iria cobrir. A ideia era cobrir com sangue o pecado. Expiar era pôr sangue em cima. Aí você vai ver isso presente no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: porquanto o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, esse ritual estava presente no sistema mosaico, onde sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. A ideia estabelecida ali era que o pecado era coberto com o sangue daquele animal que era sacrificado. Mas aí é importante que nós entendamos por que isso. Que princípio é esse? O princípio era para que houvesse propiciação. O que significa isso? A ira de Deus veio sobre o homem pecador. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós, os seres humanos, quando pecamos contra Deus, nós causamos ira em Deus. Como resolver o problema da ira de Deus? Aplacando a sua ira. Como eu aplaco a sua ira? Através de um conceito chamado de propiciação, que é um ato de apaziguar a ira divina e satisfazer a santidade e justiça de Deus. Deus, pela sua infinita graça e bondade, Ele prenunciou e disse: a alma que pecar, esta morrerá. De modo que Deus sentencia a humanidade a estar debaixo deste jugo. Ou seja, todo aquele que peca, morre. Agora, como fazer para que a alma que pecou pudesse agora não morrer mais e atender à justiça de Deus? Deus não facilitou. Deus disse o seguinte: vocês não têm condição de pagar a dívida de vocês, né? De modo que, se vocês não têm condição, alguém vai ter que morrer no lugar. E é estabelecido no Antigo Testamento que, para aplacar a ira de Deus, uma vida pagaria. De modo que o homem que pecava, ele levava um animal e apresentava o sacerdote. Esse animal era morto, o sangue era derramado, e ali havia a cobertura do pecado. Ou seja, aquela alma já não morreria, porque alguém morreu no lugar dela. Só que, como diz o escritor aos Hebreus, nós estudamos isso em EBDs, por isso que eu digo, não falte a escola bíblica dominical. Nós vemos o escritor aos Hebreus dizendo que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento eram sombras do que de fato ia acontecer com Cristo Jesus, quando Cristo viesse, quando Cristo se revelasse. E agora, quando Cristo veio, esse sacrifício
de animais rotineiramente, diariamente, não é mais necessário, porque agora Cristo faz um sacrifício definitivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o sacrifício que aplaca a ira de Deus se coloca no lugar, nós chamamos de propiciação. Ora, a ira nada mais é do que uma reação à santidade de Deus. Um Deus santo, ele não comunga com o pecado. Um Deus santo, ele não está sujeito a verificar, a ver, a perceber a pecaminosidade humana. De modo que o homem, quando peca, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer o que acontece com ele. Ele diz o seguinte em Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Ou seja, o homem que peca, ele é alvo da ira de Deus. O homem que desobedece, ele é alvo da ira de Deus. Agora, ao mesmo tempo, o pecador que é alvo da ira de Deus deveria morrer. Mas Deus pensou como dar uma oportunidade ao homem, como redimir este homem pecador que vive nas suas práticas, distante, rebelde, que vive a sua vida pecaminosa, dando vazão aos seus delitos, à sua própria vontade. Agora Deus provê para si a expiação, que é o meio de aplacar a ira, e a propiciação, que nada mais é do que a revelação do amor de Deus. E você vai perceber isso quando você lê João, 1 de João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Se você não tiver a dimensão do que significa isso, você nunca vai entender o cristianismo. O texto que eu li no início do culto fala sobre justiça de Deus. O escritor, o apóstolo Paulo, vai dizer assim: que você tem paz com Deus. E ele continua no texto, ele vai dizer em algum momento do texto que Cristo morreu por nós ainda sendo pecadores. Você compreender a dimensão de que, colocando isso em termos práticos, seria como você pegar alguém que vive uma vida toda errada, e antes que ele se arrependa, você faz um grande sacrifício por ele. Jesus, pela sua infinita graça e bondade, se deu por nós ainda vivendo nossos delitos e os nossos pecados. Você ainda vivendo a sua vã maneira de viver, Cristo olhou e se entregou, lhe dando a oportunidade de viver uma vida com Ele. É importante que você entenda isso, porque isso é amor. Aí volta ao texto de João 3,16. Deus amou o mundo. Que mundo é esse? O mundo que vive pecando. É o seu vizinho. É você que muitas vezes desobedece à vontade de Deus. Que mundo é esse que foi amado de tal maneira? Você que muitas vezes é rebelde no seu coração. Você que muitas vezes tem pensamentos impuros. Eu que muitas vezes preciso me voltar para Deus pedindo perdão, porque deslizo moralmente, deslizo em pensamentos, deslizo em ações. É este pecador, não é o vizinho do lado, é você. É uma contemplação no espelho. Agora Deus olha para este mundo cheio de pecadores, falhos, que estão muitas vezes repetidamente vivendo em deleitos e pecados. E Ele ama, mas não ama de qualquer jeito. Ele ama de uma maneira que o escritor não consegue definir. Ele não diz, ele ama 100%, 200%, ele diz, eu não consigo definir, eu vou chamar de tal maneira. Que tal maneira é essa? Como você explica por tal maneira? Eu só sei que é muito, porque Ele matou Jesus no teu lugar. Foi tanto que Ele matou Jesus por você. E eu ouso dizer que quem tem filho aqui, jamais daria o filho para que outra pessoa vivesse. Deus deu seu único filho, o seu filho amado, porque Ele te amou de tal maneira. Essa expressão
é algo que, quando Ele doa o seu Filho, este Filho único e amado por Deus, para te recuperar dos teus pecados e delitos. Alguém diz: não custa nada para Deus perdoar. É claro que custa. Custou o sangue do seu Filho. Custou o sangue do seu Filho. Ele matou Jesus para que eu e você pudéssemos nos reunir com Ele em vida. É por isso, irmãos, igreja do Senhor, que nós não podemos viver um cristianismo medíocre. Nós temos que viver um cristianismo palpitante, onde o coração está cheio de alegria em servir um Deus que nos recuperou. Sabe qual é a diferença da igreja e um clube social? É que eu não estou aqui falando de uma mensagem motivacional para você, eu estou falando de uma realidade de restauração de vida. Aleluia. Que deve fazer sentido no seu coração e na sua mente, dizendo: eu merecia o inferno, a condenação eterna, mas com Jesus eu tenho vida, e agora eu não sou mais só um frequentador de uma reunião, eu sou alguém que tem um nome escrito no livro da vida, porque Deus matou o seu Filho para que eu tivesse a oportunidade de viver. Então não vivam uma vida medíocre, vivam uma vida pulsante na presença do Senhor. Nós somos chamados para fazer a diferença. A igreja de Cristo serve a um Cristo vivo. Sabe qual é o problema de muitas vezes? É que nós adentramos, saímos e entramos da casa de Deus como se fosse um velório, como se o nosso dono estivesse morto. Não, nós servimos um Deus de milagre, de restauração, de renovação. Eu gosto de uma canção, eu não sei quem que canta exatamente, mas assim: Cristo está vivo, eu falei com Ele hoje. Se alguém diz que o teu Cristo morreu, que ficou derrotado na cruz do Calvário, mentira, Ele vive, e por isso que você pode glorificar a Ele. É porque Ele não ficou derrotado e morto, Ele está vivo. E se você não tem falado com Ele, Ele está ansioso para restabelecer esse relacionamento, porque Ele amou você de tal maneira, e não foi maneiras vãs, como um adolescente diz para o outro: eu te amo, tu é a minha vida, nós nunca vamos nos separar. Não é um amor de palavras, é um amor de doação. Amor é que expressa um amor ágape, um amor que dá-se, que entrega-se. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que se a morte de Cristo teve um significado, uma prova de amor, a ressurreição também é extremamente valiosa. E eu preciso que você entenda que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu acho isso fantástico, o texto de Corinto. Paulo vai lembrar aos irmãos daquela igreja que vivia um manto ali em desobediência, vivia uma igreja repugnante. Paulo lembra que o Cristo que ele serve não está dividido e está vivo. E ele começa a fazer declarações no capítulo 5, no capítulo 15, versículo 5, dizendo o seguinte: Jesus ressuscitou, apareceu a Cefas, que é Pedro, apareceu também aos apóstolos, apareceu às mulheres, apareceu a todos os discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas, inclusive muitos deles ainda estavam vivos quando 1 Coríntios foram escritos, outros já dormiam, e apareceu a Tiago, irmão do Senhor, escritor do livro de Tiago, e apareceu também a mim, como quem há fora de tempo. Ele estava dando provas cabais da ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque mesmo naquela época, naquele momento ali, alguns anos depois da morte de Cristo, a igreja já estava vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado. Paulo escreve aos Coríntios porque aquela igreja que tinha presenciado, que conheceu pessoas, que Pedro, que viu Jesus vivo, já tinha ouvido falar de Pedro, sabiam que Pedro estava vivo, mas já estavam vivendo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Aí você diz: ô igrejazinha, como é que pode? Vocês têm coragem de viver como Cristo não tivesse ressuscitado? Aí se a gente pegar um espelho e olhar para dentro da gente, a gente vai perceber que em alguns momentos nós levamos a vida cristã como se fôssemos viver para sempre, como se Jesus não pudesse te buscar ainda esta noite, como se nosso Cristo não pudesse voltar. Nós perdemos, e eu digo para você que me escuta aqui pelas redes sociais, como você que está aqui presente, como se Jesus Cristo não fosse voltar. Mas eu quero te dizer que quando sair
Lá em João, no capítulo 14, ele escreve aos seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, eu vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, quando eu for, eu vou voltar, vou buscar vocês para viver junto de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo: não viva com seu coração turbado, não viva com seu coração cheio de angústia, preocupado com este mundo, porque eu vou voltar para buscar o meu povo. É a igreja do Senhor. Não pode viver os seus dias como se Cristo não estivesse às portas para buscar um povo eleito, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Tem implicações a ressurreição de Cristo. Ele está vivo. A ressurreição corporal. No cremos, não é só que Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou corporalmente. Porque surgiu ao longo dos anos da igreja várias heresias, como se Cristo tivesse ressuscitado só em espírito. Não, foi de corpo. Ele disse: Tomé, tu não crê não? Creio não, Senhor. Se eu não botar a mão no teu lado, se eu não botar o dedo no buraco do cravo, eu não creio. Ele disse: Pois põe, eu estou aqui vivo. Jesus comeu, Jesus andou, Jesus falou, Jesus abraçou, Jesus aqueceu corações, Jesus trouxe de volta aqueles que estavam pendentes na fé. Jesus passou 40 dias depois que ele ressuscitou com seus discípulos, se revelando a eles e dizendo: eu estou vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você ainda duvide, e eu gosto de 2 livros que são fantásticos e te dou como dica de leitura: Evidências que Exigem um Veredito, e Mais que um Carpinteiro. O escritor é o mesmo, Josh McDowell. Ele vai provar historicamente que é confiável os documentos que mostram que Jesus Cristo existiu, morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos deleitar para entender mais e mais verdades eternas. A expressão segundo as Escrituras, Paulo estava dizendo que Deus não fez as coisas acidentalmente. Quando ele usa essa expressão segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, ele estava dizendo: o Deus que você serve tem um cronograma. Ele não faz as coisas ao seu bel prazer. Ele não está dizendo: deixa eu ligar aqui a televisão para me ver o que é que vai passar, para eu saber como é que está a terra. Não, rigorosamente tudo está debaixo da sua potente mão, da sua soberana vontade. Tudo que tem acontecido no Brasil, com a igreja, em todos os aspectos, é permissão de Deus. Deus tem um cronograma, Ele tem uma agenda. Louvado seja o nome do Senhor. A morte e a ressurreição de Jesus são princípios, são elementos principais que distinguem o cristianismo das outras religiões da terra. A sua morte vicária seria destituída de significado se Jesus tivesse permanecido na sepultura. Mas ele ressuscitou, e como ele ressuscitou, ele nos justificou para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei fantástico. O escritor da declaração de fé, ele coloca uma expressão assim: essa ressurreição significa a glorificação e exaltação de Jesus, a vitória esmagadora sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Apocalipse, João, na sua visão, ele declara: e o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é Cristo se apresentando a João no Apocalipse, dizendo: eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A morte e a ressurreição de Cristo é o centro da pregação do Evangelho. O Evangelho que não passa pelo Calvário, que não passa pela redenção em Cristo Jesus, é um Evangelho alterno. Um Evangelho que mostra a exaltação do homem, que promete vitória, que promete isso, aquilo ou outro apenas. Não é um Evangelho condizente com o cerne da Escritura, mas as Escrituras, em todos os seus aspectos, vai falar de um homem pecador que precisa se encontrar com um Deus justificador. Pregação fora disso é uma pregação que não atende
que é a exposição do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual foi o valor do sacrifício de Jesus? Teve um valor? Fez sentido? Você vai perceber. E eu gosto às vezes de fazer essa analogia, porque muitas vezes nós lemos o texto bíblico de forma atrapalhada e não nos voltamos para os detalhes. Existe uma expressão em Gênesis 22, quando o velho Abraão, um homem que agora estava prestes a ter a sua fé colocada à prova, pega o seu menino Isaque, viaja por alguns dias, deixa os seus criados ao pé do monte, sobe o monte de Moriá, e agora este homem sobe com seus filhos. Isaque, questionador, pergunta: pai, vejo o fogo, vejo o cutelo, vejo a lenha, mas o carneiro, onde está? Abraão lança uma palavra, isso sim é uma profecia. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Chega a hora, Isaque amarrado, Abraão com o cutelo na mão, vai matar o filho. Um anjo brada: Abraão, não faça isso. Atrás de ti, preso em galhos pelo chifre, tem um carneiro. Esta palavra de Abraão, Deus proverá para si um cordeiro, ecoou por longos anos, até que um belo dia, ali às margens do rio Jordão, estava um homem chamado João Batista. João, capítulo 1, versículo 29, João Batista fazia uma pregação dura, uma pregação que não amaciava a ego de ninguém, uma pregação que mostrava a realidade do que era servir a Deus. Ele olha e vê um nazareno vindo em direção a ele, e ele brada lá de cima e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era como se a resposta àquilo que Abraão tinha pronunciado lá em Gênesis 22 tivesse agora uma solução. Eis o Cordeiro, Deus proveu para si o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que você entenda essas expressões para que você compreenda plenamente o que é servir a Jesus. O Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Até então foram centenas e centenas de animais sacrificados no ritual veterotestamentário. Agora, diante da morte de Cristo, Cristo oferece a si mesmo como um sacrifício perfeito e único. Louvado seja o nome do Senhor. Um sacrifício que atende, não era um animal ali, mas era o sangue do próprio Deus, um sangue puro que foi apresentado como expiação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é defendido teologicamente que ele foi um homem 100%. Nós usamos até a expressão 100% homem, 100% Deus. Jesus sentiu fome. Jesus nasceu milagrosamente, mas no ventre de uma mulher. Jesus padeceu necessidade, ele suou, ele sentiu sede, ele passou fome, ele passou necessidade, ele chorou, ele se desanimou, ele teve irmãos e irmãs nascidos de Maria. Por que você está falando isso, irmão? Porque inclusive os nossos irmãos católicos defendem que há uma virgindade perpétua em Maria, e não há. Tiago é o irmão do Senhor. Você vai ver expressões como o próprio apóstolo Paulo falando: Tiago, irmão do Senhor. Ele estava falando sobre Tiago, que era irmão de Jesus, tinha nascido no ventre de Maria. Maria ficou casada com José e teve irmãs e irmãos. Então não existe isso de virgindade perpétua de Maria. Ela teve Jesus sem nenhum contato com o homem. Quando Jesus nasceu, ela teve a sua vida normal com seu esposo José. Mas ainda assim, Jesus sentiu tristeza, angústia, cresceu em sabedoria, e o valor de sua morte é suficiente para salvar todos nós que somos pecadores. A morte de Cristo Jesus nos alcança de modo extraordinário. Jesus agora nasce, vive todo o seu tempo, e ele faz aquilo que eu e você deveríamos fazer. Ele vence o pecado, ele não cede, ele não se entrega aos deleites, ele não cede a sua natureza pecaminosa, tendenciosa e vendida ao pecado. Ele vive aqui como homem e sem pecado.
Ele mostra que é possível cumprir toda a lei. Mas ainda assim, sabe o que é melhor? É que ele não exige o cumprimento da lei por mim e por você. Ele exige de nós fé no seu sacrifício. Agora, este homem que não peca, este homem que não erra, agradou Deus matá-lo, porque ele, como sem pecado, ele era o sacrifício perfeito. Ele derrama seu sangue naquela cruz, vence o inferno e a morte. Deus o ressuscita dos mortos, e na ressurreição de Cristo há perdão para os nossos pecados. Esse Cristo que não só morre, que não só ressuscita, ele ainda ascende aos céus vitorioso, assenta à destra de Deus Pai, e diz as Escrituras que intercede por nós. Sabe por que ele é o melhor intercessor? É porque ele sabe das suas necessidades. Ele sabe o que é sentir fome, ele sabe o que é ser tentado. E é como se ele dissesse: Pai, não olhe para o seu pecado, mas olhe para a fé que ele tem no meu sacrifício. Perdoa ele, Pai. Limpa ele, o meu sangue limpa ele de todo pecado. Glória a Deus. Pai, eu entendo, eu passei por esta dor aí, a dificuldade, o desânimo. Perdoa ele, Pai. Dá uma nova oportunidade, Pai. O meu sangue limpa ele de todo o pecado. O escritor de João é perfeito ao dizer, João 2, 1 de João capítulo 2: Filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Mas se pecardes, vós tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Sem pecado, justo. Ele poderia te acusar. Ele poderia dizer: Pai, eu venci, eu sou fracote. Mas não. Ele disse: Filhinhos, voltem-se para mim, eu estou vivo, e interceda ao Pai pelas vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um valor inestimável, irmãos, a morte de Cristo Jesus. Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei do pecado e da morte. Agora nós temos vida, nós somos reconciliados com Cristo Jesus. Jesus operou o ministério da reconciliação. O homem pecador rompe um elo com um Deus Santo. Esse Deus Santo não move um passo do lugar, ele permanece no mesmo lugar. Mas o pecado que habita em nosso coração nos afasta de Deus. E agora, afastados de Deus, nós não temos aliança com Deus Pai. Mas agora Cristo se prontifica e diz: eu morro, eu ressuscito, eu ascendo aos céus, para que esse pecador perdido possa depositar a sua fé na minha morte, no meu sacrifício salvífico, na minha ressurreição, e então passar essa ponte de acesso ao Pai e ter vida em abundância. Tem uma canção que não vou ousar cantar, mas ela diz assim: pelo novo e vivo caminho eu tenho acesso ao Pai, alguma coisa nesse sentido. Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Aí ele fala: oh, leva-me à sala do trono. No dia, naquela tarde fatídica, às 3 horas da tarde, no Gólgota, Cristo estava pendurado, já dando seus últimos suspiros. O templo estava organizado com um belo véu. Naquela hora, o sol não deu a sua luz. E diz as Escrituras que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Agora não era mais um sacrifício morto realizado diariamente, mas o sacrifício vivo nos leva à sala do trono. Pelo sacrifício vivo e pelo novo caminho, sem rituais veterotestamentários, mas através do sangue de Cristo Jesus, nós temos pleno acesso
ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não compreender essas verdades, você vai viver uma vida cristã vazia de experiências profundas com Deus. Aqui nós somos reconciliados com Cristo Jesus pela morte do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda eu digo, concluindo, morte vicária, uma morte substitutiva, uma morte que deveria ser sua e minha, foi tomada pelo nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu morro para que eles tenham vida. E aí eu gosto de fazer você refletir e pensar: que vida cristã você tem vivido? Será que você diz assim: Senhor, valeu a pena o teu sacrifício por mim, eu tenho vivido uma vida? Eu não estou dizendo que você vai acertar 100%, eu estou dizendo que tem que haver no teu coração o desejo por acertar, o desejo por se arrepender, o desejo por se envergonhar. Errar é a coisa normal dentro dessa estrutura pecaminosa que nós vivemos. O que não é normal é nós vivermos uma vida de pecados acostumados com ela, mas ao deslizarmos é retomar o caminho. Eu digo a você que não conhece uma pessoa que ao tropeçar fica lançado no chão 3, 4 dias. Tem essa? Fica, topou aqui, ficou esparramado, não levanta mais daqui, caiu. Se caiu e foi feio até, levanta desconfiado, bate a poeira. E se tiver muita gente, isso nem doeu, e segue a sua vida. Você tem uma diferença ainda. Quando você cai, já tem Jesus com o nome estendido desse filho. Eu não vou te julgar, não. Eu vim foi te levantar, te erguer. Vamos, nós vamos vencer. Por isso ele morreu no teu lugar, para você viver uma vida cristã profunda. Nós falamos também de expiação, sacrifício para purificação, perdão de pecados, para cobrir. O sangue de Jesus expiou os nossos pecados, aplacou a ira de Deus sobre o homem pecador. Ira divina é a reação que Deus tem quando a sua santidade é atacada. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que tem algumas coisas que te incomodam. Ou não? Às vezes alguém pode chacotar da tua cara, dizer uma piadinha contigo, mas chega num momento quando ele enfrenta, você fala: peraí. Aí ele também já passou do limite. Não é mais não. Você já brincou demais. Opa, agora eu zanguei. Não diz? Assim é um pecado, provoca em Deus. Isso chama a ira de Deus. E quando ele vê alguém que peca contra a sua santidade, ele se ira. Mas ao mesmo tempo, aí ele olha e confere: deixa eu ver se nessa vida tem o sangue do Cordeiro. Porque se tiver o sangue do Cordeiro nesta vida, ele já foi perdoado. Porque sabe o pecado que você vai cometer amanhã, ou hoje à noite, mais tarde, depois dessa pregação, Jesus Cristo já morreu por ele. E como é que eu faço para ter perdão então? Diz: Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo, Senhor. Eu estou arrependido, Senhor. Me ajuda a acertar. Tem uma canção que eu acho belíssima: me ajuda a melhorar. A vida cristã não pode passar 2018, 2019, 2020 você vivendo a mesma superficialidade da vida cristã. Você tem que evoluir, você tem que se aproximar mais de Deus, você tem que estar mais próximo de Deus a cada ano. Não viva uma vida cristã de altos e baixos, mas viva uma vida cristã na dependência de Cristo Jesus, contemplando o sobrenatural que é o que Ele desenhou para ti, vivendo de milagres, orando e tendo a sua oração respondida, clamando e vendo o sobrenatural de Deus. É esse Deus que você serve. Muitas vezes nós ficamos mendigando quando nós temos acesso à sala do trono. Louvado seja o nome do Senhor. Propiciação, o ato que apazigua esta ira. E a morte e ressurreição de Cristo é o que nos garante isso. A ascensão vitoriosa de Cristo ao céu é a coroação do ministério de Jesus. Aqui eu encerro pedindo a Deus que você tenha entendido que se você tem vida e tem vivido, é porque Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e está vivo e vai voltar para buscar o seu povo. Você tem um dono. Quando Cristo escreve aos seus discípulos, o capítulo 14 de João, ele diz: não se turbe. Ele está dizendo: você tem um dono, você tem uma morada e você tem uma esperança. Você não é um jogado qualquer, um indigente qualquer, não. Você
tem um dono, você tem uma morada sendo preparada e você tem uma viva esperança de se encontrar com o seu Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Só curva sua cabeça por gentileza. Bendito Deus e eterno Pai, a tua palavra foi exposta, foi pregada. Meu Deus, não nos faz ouvintes esquecidos como teu filho Tiago nos fala, mas que nós sejamos ouvintes que deixam descer a tua palavra no coração e produzir mudança de vida. Senhor Deus, aquece os nossos corações com a tua palavra, nos enche do teu Espírito Santo, Senhor, nos faz desbravadores, nos tira da zona de conforto, nos leva, Senhor Deus, a pisar num sobrenatural, Senhor Deus. E agora, Senhor, se alguém se encontra na tua casa agora, Senhor Deus, marcados pela culpa e pelo pecado, que ele possa se achegar a ti com confiança ao trono da graça, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é perdoador. Louvado seja o nome do Senhor. Nos alcança, Senhor Deus, por tua glória, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.